O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2013. Sétima seção. O processo de acumulação do capital. Capítulo 21. Reprodução simples. Páginas 641 a 653. Seja qual for a forma social do processo de produção, ele tem de ser contínuo ou percorrer periodicamente, sempre de novo, os mesmos estágios. Assim como uma sociedade não pode deixar de consumir, tampouco pode deixar de produzir. Portanto, considerado do ponto de vista de uma interdependência contínua e do fluxo contínuo de sua renovação, todo o processo social de produção é simultaneamente processo de reprodução. As condições de produção são ao mesmo tempo as condições de reprodução. Nenhuma sociedade pode produzir continuamente, isto é, reproduzir sem reconverter continuamente uma parte de seus produtos em meios de produção ou elementos de nova produção, mantendo-se iguais às demais circunstâncias. Essa sociedade só pode reproduzir ou conservar sua riqueza na mesma escala se substitui os meios de produção in natura, isto é, os meios de trabalho, matérias-primas e matérias auxiliares consumidos, por exemplo, durante um ano, por uma quantidade igual de exemplares novos, separados da massa anual de produtos e incorporados novamente ao processo de produção. Uma quantidade determinada de produto anual pertence à produção, destinada desde o início ao consumo produtivo. Tal quantidade existe em grande parte sob formas naturais que excluem por si mesmas o consumo individual. Se a produção tem forma capitalista, também o tem a reprodução. Como no modo de produção capitalista, o processo de trabalho parece apenas como um meio para o processo de valorização. Também a reprodução aparece tão somente como um meio de reproduzir um capital, como valor adiantado, isto é, como valor que se valoriza. Por conseguinte, a máscara, nota do tradutor, econômica do capitalista só se adere a um homem pelo fato de que seu dinheiro funciona continuamente como capital. Nota. No original, máscara de personagem. Se, por exemplo, a quantia adiantada de 100 libras se transforma este ano em capital e produz um mais-valor de 20 libras, ela terá de repetir a mesma operação no ano seguinte e assim por diante, como o incremento periódico do valor do capital, ou fruto periódico do capital em processamento. O mais-valor assume a forma de uma renda proveniente do capital. Nota 1. Os ricos que consomem os produtos do trabalho dos outros não podem obtê-los senão por atos de troca, compra de mercadorias. Eles parecem expostos, por isso, a um rápido esgotamento de seus fundos de reserva. Mas, na ordem social, a riqueza adquirida e a capacidade de se reproduzir por meio do trabalho alheio, a riqueza como trabalho por meio do trabalho, rende um fruto anual que pode ser destruído a cada ano, sem que por isso o rico se torne mais pobre. Esse fruto é a receita que provém do capital. Sisman, citação, tomo 1, página 81 e 82. Se essa renda serve ao capitalista apenas como fundo de consumo ou é gasta com a mesma periodicidade com que é obtida, não ocorre, permanecendo iguais às demais circunstâncias, a reprodução simples. Ora, embora esta não seja mais do que a repetição do processo de produção na mesma escala, essa mera repetição ou continuidade imprime ao processo certas características novas ou antes dissolve as características aparentes que ele ostentava quando transcorria de maneira isolada. O processo de produção é introduzido com a compra da força de trabalho por um tempo determinado, e essa introdução é constantemente renovada, tão logo esteja vencido o prazo de venda do trabalho, decorrido um determinado período de produção, semana, mês, ano, etc. Porém, o trabalhador só é pago depois de sua força de trabalho ter atenuado e realizado tanto o seu próprio valor como o mais-valor em mercadorias, juntamente com o mais-valor, que por enquanto consideramos apenas como fundo de consumo dos capitalistas. O trabalhador produz, portanto, o fundo de seu próprio pagamento, o capital variável, antes que este lhe retorne sob a forma de salário, e ele só permanece ocupado enquanto o reproduz continuamente. Daí a fórmula dos economistas mencionada no capítulo 16, item 2,
que expressa o salário como participação no próprio produto. Nota 2. Tanto os salários como os lucros devem ser considerados realmente como uma parte do produto acabado. Ramsey, página 142. A parte do produto que cabe ao trabalhador sob a forma de salário. Mill, tradução Parisot, Paris, 1823, página 33 e 34. O que reflui continuamente para o trabalhador na forma salário é uma parte do produto continuamente reproduzido por ele mesmo. Sem dúvida, o capitalista lhe paga em dinheiro o valor das mercadorias, mas o dinheiro não é mais do que a forma transformada do produto do trabalho. Enquanto o trabalhador converte uma parte dos meios de produção em produto, uma parte de seu produto anterior se reconverte em dinheiro. É com o seu trabalho da semana anterior ou do último semestre que será pago o seu trabalho de hoje ou do próximo semestre. A ilusão gerada pela forma dinheiro desaparece de imediato assim que consideramos não o capitalista e o trabalhador individuais, mas a classe capitalista e a classe trabalhadora. A classe capitalista entrega constantemente à classe trabalhadora, sob a forma dinheiro, títulos sobre parte do produto produzido por esta última e apropriado pela primeira. De modo igualmente constante, o trabalhador desenvolve ou devolve este título à classe capitalista e assim dela obtém a parte de seu próprio produto que cabe a ele próprio. A forma mercadoria do produto e a forma dinheiro da mercadoria disfarçam-se nessa transação. O capital variável é, pois, apenas uma forma histórica particular de manifestação dos fundos dos meios de subsistência ou fundos de trabalho de que o trabalhador necessita para sua autoconservação e reprodução, o que ele mesmo tem sempre de produzir e reproduzir em todos os sistemas de produção social. Se o fundo de trabalho só flui constantemente para ele sob a forma de meios de pagamento por seu trabalho, é porque seu próprio produto se distancia constantemente dele sob a forma do capital. Mas esta forma de manifestação do fundo de trabalho em nada altera o fato de que o capitalista adianta ao trabalhador o próprio trabalho objetivado deste último. Nota 3. Quando o capital é empregado para adiantar o salário ao trabalhador, ele não aciona nada ao fundo para a manutenção do trabalho. Cazenove, em nota a sua edição de Malthus, Londres, 1853, página 22. Suponha o caso de um camponês sob o sistema de corvéia. Digamos que ele trabalhe com seus próprios meios de produção em seu próprio campo 3 dias por semana. Nos outros 3 dias da semana, ele realiza a corvéia no domínio do senhorial. Esse camponês reproduz continuamente seu próprio fundo de trabalho, e este jamais assume em relação a ele a forma de meios de pagamento adiantados por um terceiro para remunerar seu trabalho. Em compensação, seu trabalho forçado não pago jamais assume a forma de trabalho voluntário pago. Se amanhã o senhor feudal se apropriasse da terra, dos animais de tração, das sementes, em suma, dos meios de produção do camponês submetidos à corvéia, este teria doravante de vender sua força de trabalho ao senhor. Permanecendo iguais às demais circunstâncias, ele trabalharia, como antes, 6 dias por semana. 3 para si, 3 para o seu ex-senhor feudal, agora convertido em senhor salarial. Tal como antes, ele continuaria a consumir os meios de produção como meios de produção e a transferir seu valor ao produto. Tal como antes, determinada parte do produto continuaria a ingressar na produção, mas assim como a corvéia assume a forma de trabalho assalariado, também o fundo de trabalho, que tal como antes, continua a ser produzido e reproduzido pelo servo, assume a forma de um capital que o senhor feudal adianta ao seu servo. O economista burguês, cujo cérebro limitado não consegue distinguir entre forma de manifestação e o que nela se manifesta, acerra os olhos para o fato de que ainda hoje o fundo de trabalho só excepcionalmente aparece sobre o globo terrestre na forma do capital. Nota 4. Nem sequer uma quarta parte da terra, nem sequer numa quarta parte da terra os capitalistas adiantam aos trabalhadores seus meios de subsistência. Richard Jones, citação, página 36. Sem dúvida, o capital variável só perde o significado de um valor adiantado a partir do fundo próprio do capitalista. Nota 4A. Trabalhador manufatureiro tenha seu salário, embora o trabalhador manufatureiro tenha seu salário adiantado por seu patrão,
ele não custa nada a este último, pois o valor do salário, juntamente com o lucro, é geralmente reservado, em Adam Smith, restaurado, nota 1000, no valor incrementado do objeto ao qual seu trabalho é aplicado. Adam Smith, citação livro 2, seção 3, página 355. Quando consideramos o processo capitalista de produção no fluxo constante de sua renovação. Mas esse processo tem de ter começado em algum lugar e em algum momento. Do ponto de vista que desenvolvemos até aqui, portanto, é provável que o capitalista se tenha convertido em possuidor de dinheiro em virtude de uma acumulação originária, independente do trabalho alheio não pago, e que por isso tenha podido apresentar no mercado como comprador de força de trabalho. No entanto, a mera continuidade do processo capitalista de produção ou a reprodução simples opera também outras mudanças notáveis, que afetam não só o capital variável, mas também o capital total. Se o mais-valor produzido, de maneira periódica, por exemplo, anualmente, com um capital de 1.000 libras for de 200 libras, e se esse mais-valor for consumido anualmente, é claro que depois de 5 anos de repetição, desse mesmo processo, a quantia do mais-valor consumido será igual a 5 vezes 200, ou igual ao valor do capital original adiantado de 1.000 libras. Se o mais-valor fosse consumido apenas parcialmente, por exemplo, apenas pela metade, o resultado seria o mesmo após 10 anos de repetição do processo de produção, já que 10 vezes 100 é igual a 1.000 libras. Em linhas gerais, o valor do capital adiantado dividido pelo mais-valor anualmente consumido resulta no número de anos ou de períodos de produção ao término dos quais o capital originalmente adiantado foi consumido pelo capitalista e, portanto, desapareceu. A representação do capitalista de que ele consome o produto do trabalho alheio não pago, o mais-valor, e conserva o capital original é algo que não pode alterar absolutamente em nada a realidade das coisas. Transcorrido certo número de anos, o valor do capital que ele possui é igual à quantia de mais-valor apropriada sem equivalente durante esses mesmos anos, e a quantia de valor consumido por ele é igual ao valor do capital original. Ele conserva, de certo, um capital nas mãos, cuja grandeza não se alterou e do qual uma parte, edifícios, máquinas, entre outras coisas, já existia quando ele pôde ou pôs em marcha seu negócio. Porém, se trata aqui do valor do capital e não de seus componentes materiais. Se alguém consome todos os seus bens contraindo dívidas que se igualam ao valor desses bens, então a totalidade desses bens apresenta apenas a soma total de suas dívidas. Do mesmo modo, quando o capitalista consumiu o equivalente de seu capital adiantado, o valor desse capital apresenta tão somente a soma total do mais-valor do qual ele se apropriou gratuitamente. Nenhum átomo de valor de seu antigo capital continua a existir. Abstraindo-se inteiramente de toda acumulação, a mera continuidade do processo de produção ou a reprodução simples após um período mais ou menos longo converte-se necessariamente todo o capital em capital acumulado ou mais-valor capitalizado. Ainda que, no momento em que entrou no processo de produção, esse capital fosse propriedade adquirida mediante o trabalho pessoal daquele que o aplica. Mais cedo ou mais tarde, ele se converteria em valor apropriado sem equivalente em materialização, seja em forma de dinheiro ou outra de trabalho alheio ou pago. No capítulo 4, vimos que para transformar dinheiro em capital não bastava a existência da produção de valor e da circulação de mercadorias. Nota do tradutor. Na terceira edição da produção e circulação de mercadorias. Nota do tradutor. Primeiramente, era necessário que se confrontassem nos respectivos papéis de comprador e vendedor de mercadoria. De um lado, o possuidor de valor ou dinheiro, de outro, o possuidor de substância criadora de valor. Aqui, o possuidor de meios de produção e de subsistência, lá o possuidor de nada mais que a força de trabalho. A separação entre o produto do trabalho e o próprio trabalho, entre as condições objetivas e a força subjetiva do trabalho, era, portanto, a base efetivamente dada, o ponto de partida do processo capitalista de produção. Mas o que inicialmente era apenas ponto de partida é produzido sempre de novo por meio de mera continuidade do processo da reprodução simples, perpetuando-se como resultado próprio da produção capitalista. Por um lado, o processo de produção transforma continuamente a riqueza material em capital, em meio de valorização e fruição para o capitalista. Por outro, o trabalhador sai do processo sempre como nele entrou, como fonte pessoal de riqueza, porém despojado de todos os meios para tornar essa riqueza efetiva para si.
Como antes de entrar no processo seu próprio trabalho já era alienado dele, apropriado pelo capitalista e incorporado ao capital, esse trabalho se objetiva continuamente no mesmo tempo, continuamente no decorrer do processo, em produto alheio, sendo processo de produção e ao mesmo tempo processo de consumo da força de trabalho pelo capitalista. O produto do trabalhador transforma-se continuamente não só em mercadoria, mas em capital, em valor que suga a força criadora de valor, em meios de subsistência que compram pessoas, em meios de produção que se utilizam dos produtores. Nota 5. Essa é a propriedade particularmente notável do trabalho produtivo. O que se consome produtivamente é capital e torna-se capital por meio do consumo. Mill. Citação página 242. Mill, contudo, não seguiu o rastro dessa propriedade particularmente notável. Por conseguinte, o próprio trabalhador produz constantemente a riqueza objetiva como capital, como poder que lhe é estranho, que o domina e explora, e o capitalista produz de forma igualmente contínua a força de trabalho como fonte subjetiva de riqueza, separada de seus próprios meios de subjetivação e efetivação, abstrata, existente na mera corporeidade do trabalhador. Numa palavra, produz o trabalhador como assalariado. Nota 6. De fato, é verdade que a primeira introdução de uma manufatura emprega muitos pobres, mas eles não deixam de sê-lo e a continuação da manufatura engendra um grande número deles. Londres, 1677, página 19. O fazendeiro afirma agora de maneira absurda que ele mantém os pobres. São, de fato, mantidos na miséria. Londres, 1777, página 31. Essa constante reprodução ou perpetuação do trabalhador é a sine qua non da produção capitalista. O consumo do trabalhador tem uma dupla natureza. Na própria produção, ele consome por meio de seu trabalho meios de produção, transformando-os em produtos de valor maior do que o capital adiantado. Esse é seu consumo produtivo. Ao mesmo tempo, ele é o consumo de sua força de trabalho pelo capitalista que a comprou. Por outro lado, o trabalhador gasta em meios de subsistência o dinheiro pago na compra da força de trabalho. Esse é o seu consumo individual. O consumo produtivo e o consumo individual do trabalhador diferem, portanto, inteiramente. No primeiro, o trabalhador atua como força motriz do capital e pertence ao capitalista. No segundo, ele pertence a si mesmo e executa funções vitais à margem do processo de produção. O resultado de um é a vida do capitalista, o do outro é a vida do próprio trabalhador. No exame da jornada de trabalho, etc., tivemos a oportunidade de mostrar que o trabalhador é frequentemente forçado a converter seu consumo individual em mero incidente do processo de produção. Nesse caso, ele abastece os meios de subsistência para manter sua força de trabalho em funcionamento, do mesmo modo como se abastecesse de carvão e água a máquina a vapor, de óleo e de óleo a roda. Seus meios de consumo são, então, simples meios de um meio de produção, e seu consumo individual é consumo imediatamente produtivo. Isso se mostra, no entanto, como um abuso não essencial ao processo de produção capitalista. Nota 7. Rossi não declamaria tão enfaticamente sobre esse ponto se tivesse penetrado efetivamente no segredo do consumo produtivo. A questão assume outro aspecto. Assim que passamos a considerar não o capitalista individual e o trabalhador individual, mas a classe capitalista e a classe trabalhadora. Não o processo isolado de produção da mercadoria, mas o processo de produção capitalista em seu fluxo e em sua escala social. Quando o capitalista converte parte de seu capital em força de trabalho, ele valoriza com isso seu capital total e mata dois coelhos de uma cajadada. Ele lucra não apenas com o que recebe do trabalhador, mas também com o que lhe dá. O capital que foi alienado em troca da força de trabalho é convertido em meio de subsistência cujo consumo serve para reproduzir os músculos, os nervos, os ossos, o cérebro dos trabalhadores existentes e para reproduzir ou produzir novos trabalhadores, dentro dos limites do absolutamente necessário. Portanto, o consumo individual da classe trabalhadora é a reconversão dos meios de subsistência alienados pelo capital em troca da força de trabalho, em nova força de trabalho, a ser explorada pelo capital.
Tal consumo é produção e reprodução do meio de produção mais indispensável ao capitalista, o próprio trabalhador. O consumo individual do trabalhador continua a ser, assim, um momento da produção e reprodução do capital que quer se efetue dentro, quer fora da oficina da fábrica. E quer se efetue dentro, quer fora do processo de trabalho, exatamente como ocorre com a limpeza da máquina, seja ela realizada durante o processo de trabalho ou em determinada pausa deste último. O fato de o trabalhador realizar seu consumo individual por amor a si mesmo e não ao capitalista não altera em nada a questão. Do mesmo modo, o consumo do animal de carga não deixa de ser um elemento necessário do processo de produção pelo fato de o próprio animal se satisfazer com o que come. A manutenção e reprodução constantes da classe trabalhadora continuam a ser uma condição constante para a produção do capital. O capitalista pode abandonar confiadamente o preenchimento dessa condição ao impulso da autoconservação e procriação dos trabalhadores. Ele apenas se preocupa em limitar ao máximo o consumo individual dos trabalhadores, mantendo-o nos limites do necessário, e está muito longe daquela rusticidade sul-americana que obriga o trabalhador a ingerir alimentos mais nutritivos em vez de outros menos nutritivos. Nota 8. Os trabalhadores nas minas da América do Sul, cuja ocupação diária talvez a mais pesada do mundo, consiste em carregar sobre os ombros, de uma profundidade de 450 pés até a superfície, uma carga de minério de 100 a 200 libras peso. Vivem apenas de pão e feijão. Eles prefeririam receber apenas o pão como alimento, mas seus senhores, tendo descoberto que com o pão eles não conseguiriam trabalhar com tanta força, tratam-nos como cavalos e os forçam a comer feijão. Ocorre que o feijão é comparativamente muito mais rico em fosfato e cálcio que o pão. Liebig, citação parte 1, página 194, nota. É por isso que o capitalista e seu ideólogo, o economista político, entendem como produtiva apenas a parte do consumo individual do trabalhador exigida para a perpetuação da classe trabalhadora, isto é, aquela parte que de fato tem de ser consumida para que o capital consuma a força de trabalho. Tudo o que além dessa parte o trabalhador possa consumir para seu próprio prazer é consumo improdutivo. Nota 9. James Mill, Elements, citação página 238 e seguintes. Se a acumulação do capital provocasse um aumento do salário e, portanto, o incremento dos meios de consumo do trabalhador sem ser acompanhada de um maior consumo de força de trabalho pelo capital, o capital adicional teria sido consumido improdutivamente. Nota 10. Se o preço do trabalho subisse tanto que, apesar do acréscimo de capital, não se pudesse empregar mais trabalho, então eu diria que esse incremento de capital é consumido improdutivamente, segundo Ricardo, citação página 163. De fato, o consumo individual do trabalhador é produtivo para ele mesmo, posto que apenas produz o indivíduo necessitado, e é produtivo para o capitalista e para o Estado, pois é produção de força reprodutora da riqueza alheia. Nota 11. O único consumo produtivo, propriamente dito, é o consumo ou a destruição da riqueza. Ele se refere ao consumo dos meios de produção, por capitalistas com vistas à reprodução. O trabalhador é um consumidor produtivo para a pessoa que o emprega e para o Estado, mas não o é em sentido estrito para si mesmo. Malthus, Definitions, citação página 30. Do ponto de vista social, a classe trabalhadora, mesmo à margem do processo imediato do trabalho, é um acessório do capital tanto quanto é o instrumento morto de trabalho. Mesmo seu consumo individual, dentro de certos limites, não é mais do que um momento do processo de reprodução do capital, mas o processo cuida para que esses instrumentos autoconscientes da produção não se evadam, e o faz removendo constantemente o produto desses instrumentos do solo que ocupam, ou do polo que ocupam para o polo oposto, o polo do capital. Por um lado, o consumo individual cuida de sua própria conservação e reprodução. Por outro lado, mediante a destruição dos meios de subsistência, ele cuida do seu constante ressurgimento no mercado de trabalho. O escravo romano estava preso aos grilhões a seu proprietário. O assalariado o está por fios invisíveis. Sua aparência de independência é mantida pela mudança constante dos patrões individuais e pela fictio juris do contrato.
Antigamente, quando lhe parecia necessário, o capital afirmava seu direito de propriedade sobre o trabalhador livre por meio da coação legal. Foi assim, por exemplo, que na Inglaterra a imigração de operadores de máquinas ficou proibida sob punição severa até 1815. A reprodução da classe trabalhadora exige ao mesmo tempo a transmissão e a acumulação de destreza de uma geração a outra. Nota 12. A única coisa da qual se pode dizer que está armazenada e preparada de antemão é a destreza do trabalhador. Essa importantíssima operação, a acumulação e o armazenamento do trabalho hábil, é consumada no que diz respeito à grande massa dos trabalhadores, sem nenhum tipo de capital. Hodgkin, citação, página 12 e 13. Em que medida o capitalista conta com a existência de tal classe trabalhadora hábil entre as condições de produção que lhe pertencem e vê nela, de fato, a existência real do seu capital variável, é algo que se revela tão logo uma crise ameaça provocar a perda daquela classe. É sabido que, em consequência da Guerra Civil Americana e da crise do algodão que a seguiu, a maioria dos trabalhadores algodoeiros em Lancashire foi posta na rua. Do âmago da própria classe trabalhadora, como de outras camadas da sociedade, levou-se um clamor por um subsídio estatal ou por contribuições voluntárias que possibilitassem a emigração dos supérfluos para as colônias inglesas ou para os Estados Unidos. Naquela época, o Times, 24 de março de 1863, publicou uma carta de Edmund Potter, ex-presidente da Câmara do Comércio de Manchester. Sua carta foi chamada na Câmara dos Comuns, e com razão, de Manifesto dos Fabricantes. Nota 13. Essa carta pode ser considerada o Manifesto dos Fabricantes. Ferran, Motion sobre a Cotton Famine, ou Moção sobre a Carestia do Algodão, sessão da House of Commons, de 27 de abril de 1863. Reproduzimos aqui algumas passagens características em que se declara, sem circunlóquios, o título de propriedade do capital sobre a força de trabalho. Citação. Os trabalhadores algodoeiros poderiam dizer que sua oferta é demasiado grande. Talvez ela devesse ser reduzida em 1/3, e então surgiria uma saudável demanda para os 2/3 restantes. A opinião pública pressiona pela emigração. O patrão, isto é, o fabricante de algodão, não pode ver com bons olhos que seu contingente de trabalhadores se evada. Ele pode pensar que isso é tão injusto quanto equivocado. Mas se a imigração é subvencionada com fundos públicos, o patrão tem o direito de exigir que o escutem e talvez de protestar. Fim da citação. O mesmo Potter continua a explicar o quão útil é a indústria algodoeira, como não resta dúvida de que ela drenou a população da Irlanda e dos distritos agrícolas ingleses. O quão gigantesco é o seu tamanho, como ela, em 1860, representou 5/13 de todo o comércio inglês de exportação, como dentro de poucos anos ela voltará a ampliar-se por meio da ampliação do mercado, particularmente o indiano, e da imposição de uma suficiente oferta de algodão a 6 pence por libra-peso, e ele prossegue. Citação. O tempo, há 1, 2, talvez 3 anos, produzirá a quantidade necessária. Gostaria então de perguntar a essa indústria se essa indústria não merece ser preservada, se não é válido o esforço de manter em ordem a sua maquinaria, quer dizer, as máquinas vivas de trabalho, e se não é uma loucura extrema pensar em abandoná-la. Creio que sim. Concedo que os trabalhadores não são propriedade de Lancashire e seus patrões, mas eles são a força de ambos, a força espiritual e instruída que não se pode substituir numa geração, em contrapartida a outra maquinaria com que trabalham. Poderia, em grande parte, ser vantajosamente substituída e aperfeiçoada em 12 meses. Encorajai ou permitir a imigração da força de trabalho. E o que será então do capitalista? Nota 14. Recordemos que, em circunstâncias ordinárias, quando se trata de rebaixar o salário ou o mesmo capital, se expressa em outro tom. Então, os patrões declaram em uníssono. Os trabalhadores fabris deviam manter a salutar recordação de que seu trabalho é de fato um tipo muito inferior de trabalho qualificado, que não há nenhum outro mais fácil de se assimilar e que, levando-se em conta sua qualidade, seja mais bem remunerado
que nenhum outro trabalho pode ser ensinado ao menos experiente com uma breve instrução, em tempo tão curto e com tamanha abundância. A maquinaria do patrão, que, como acabamos de ouvir, pode ser vantajosamente substituída e aperfeiçoada em 12 meses, desempenha, na verdade, um papel muito mais importante no negócio da produção do que o trabalho e a destreza do trabalhador, que agora não podem ser substituídos nem em 30 anos. Trabalho que pode ser ensinado em 6 meses e que qualquer camponês pode aprender. Ver nota 188, página 495, nota do tradutor. Esse grito atormentado lembra o Marechal de Corte Kalb, nota do tradutor. O Marechal de Corte von Kalb é o personagem do drama Cabal und Liebe, ou Intrigas de Amor, de Schiller. Convidado a participar numa intriga palaciana por von Walter, presidente da corte de um príncipe alemão, von Kalb inicialmente se nega, mas seu poderoso interlocutor o ameaça com sua própria renúncia, o qual acarretaria automaticamente a queda do Marechal da Corte. Von Kalb protesta com grande espanto. E eu? Vós sois um homem estudado, mas eu, mon Dieu, o que será de mim se Sua Alteza me demitir? Nota 1000. Potter. Citação. Retirai a nata dos trabalhadores e o capital fixo será desvalorizado em alto grau, e o capital circulante não se exporá à luta com uma oferta reduzida de um tipo inferior de trabalho. Dizem-nos que os próprios trabalhadores desejam emigrar. É muito natural que o desejem. Reduzir, comprimir o negócio do algodão mediante a retirada das suas forças de trabalho, reduzindo seu gasto com salários, digamos, em 1/3 ou 5 milhões, que será então da classe imediatamente acima deles e dos pequenos merceeiros? Que será da renda fundiária, do aluguel, dos cottages? Que será dos pequenos arrendatários, do proprietário de casas melhores e do proprietário fundiário? E agora dizei se existe um plano para todas as classes do país que possa ser mais suicida do que este, que consiste em debilitar a nação por meio da exportação de seus melhores trabalhadores fabris e em desvalorizar uma parte de seu capital e de sua riqueza mais produtivos? Aconselho a tomada de um empréstimo de 5 a 6 milhões, distribuídos em 2 ou 3 anos, administrado por comissários especiais, agregado à assistência aos pobres nos distritos algodoeiros e sujeitos a regulação legais especiais, incluindo certo trabalho forçado, a fim de manter elevados os valores morais dos recebedores de esmolas. Pode haver algo pior para os proprietários fundiários ou patrões do que renunciar a seus melhores trabalhadores, desmoralizando-os e desmotivando-os, os demais com uma imigração ampla e esvaziante, um esvaziamento do valor e do capital de uma província inteira? Fim da citação. Potter, o porta-voz seleto dos fabricantes de algodão, distingue 2 tipos de maquinaria, ambas pertencentes ao capitalista e das quais uma se encontra na fábrica, outra se aloja à noite e aos domingos fora das fábricas, nos cottages. Uma está morta, a outra viva. A maquinaria morta não se deteriora e desvaloriza a cada dia, mas uma grande parte de sua massa existente se torna constantemente obsoleta em virtude do contínuo progresso técnico. Nota do tradutor. Na segunda edição, tecnológico. A tal ponto que se pode vantajosamente substituí-la em poucos meses, por maquinaria mais moderna. A maquinaria viva, ao contrário, aperfeiçoa-se na mesma proporção de sua duração, à medida que acumula em si a habilidade de sucessivas gerações. Ao magnata fabril, o Times respondeu, entre outras coisas. Citação. O Sr. Potter deixou-se impressionar a tal ponto pela importância extraordinária e absoluta dos patrões algodoeiros que, para conservar essa classe e perpetuar seu ramo de negócios, querem encarcerar 500.000 de indivíduos da classe trabalhadora contra sua vontade numa grande workhouse moral. Merece essa indústria ser conservada? Pergunta o Sr. Potter. Certamente, por todos os meios honrados, respondemos. Vale a pena conservar em ordem a maquinaria? Volto a perguntar o Sr. Potter. Nesse momento, ficamos perplexos. Por maquinaria, o Sr. Potter entende a maquinaria humana, pois assegura que não pretende tratá-la como propriedade absoluta. Temos de confessar que não consideramos que valha a pena, ou mesmo que seja possível conservar em ordem a maquinaria humana, isto é, armazená-la e lubrificá-la até que necessitemos dela. A maquinaria humana tem a propriedade de se enferrujar quando permanece inativa, por muito que possamos lubrificá-la ou esfregá-la.
Além disso, a maquinaria humana, como percebemos como um simples golpe de vista, por si só é capaz de aumentar a pressão do vapor e estourar ou de virar nossas grandes cidades de pernas para o ar. É possível, como diz o Sr. Potter, que se necessite de um tempo maior para a reprodução dos trabalhadores, mas, com os operários de máquinas e dinheiro à mão, encontraremos sempre homens aplicados, fortes e industriosos o suficiente para com eles fabricar mais patrões de fábricas do que jamais poderíamos necessitar. O Sr. Potter discorre sobre uma reanimação da indústria dentro de 1 ou 2, 3 anos e exige de nós que não fomentemos ou permitamos a imigração da força de trabalho. Assim, afirma que é natural que os trabalhadores queiram emigrar, mas acha que, a despeito desse desejo, a nação tem de os manter, esse 500 mil de trabalhadores, juntamente com as 700 mil pessoas que deles dependem, confinados nos distritos algodoeiros, e, como consequência, é necessária reprimir pela força de seu descontentamento e eliminá-los ou alimentá-los com esmolas. Tudo isso em nome da possibilidade de que um dia os patrões algodoeiros voltem a necessitar deles. É chegada a hora de que a grande opinião pública dessas ilhas faça algo para salvar essa força de trabalho daqueles que querem tratá-las como tratam o carvão, o ferro e o algodão. Nota 15. Times, 24 de março de 1863. O artigo do Times não passava de um jogo de espírito. A grande opinião pública, na realidade, compartilhava da opinião do Sr. Potter, de que os trabalhadores fabris eram acessórios móveis das fábricas. Impediu-se sua imigração. Nota 16. O parlamento não votou nenhum farthing, ou um quarto de penny, para a imigração, mas apenas leis que permitiam aos municípios manter os trabalhadores entre a vida e a morte ou explorá-los sem lhes pagar o salário normal. Ao contrário, 3 anos depois, quando irrompeu a peste do gado, o parlamento quebrou as regras parlamentares e votou num átimo milhões para a indenização dos milionários senhores fundiários, cujo preço da carne, o mugido bestial dos proprietários, cujos arrendatários, independentemente disso, já haviam escapado do prejuízo aumentando o preço da carne. O mugido bestial dos proprietários fundiários por ocasião da abertura do parlamento em 1866 comprovou que ninguém precisa ser hindu para adorar a vaca, Sabala, nem Júpiter para transformar a si mesmo num boi. Confinaram-se os trabalhadores na workhouse moral dos distritos algodoeiros, onde continuam a ser a força dos patrões algodoeiros de Lancashire. Em seu próprio desenrolar, portanto, o processo capitalista de produção reproduz a cisão entre força de trabalho e condições de trabalho. Com isso, ele reproduz e eterniza as condições de exploração do trabalhador. Ele força continuamente o trabalhador a vender a sua força de trabalho para viver e capacita continuamente o capitalista a comprá-la para se enriquecer. Nota 17. O trabalhador exigia meios de subsistência para viver, o patrão exigia trabalho para lucrar. Sisman, citação página 91. Já não é mais por acaso que contrapõe o capitalista e o trabalhador no mercado como comprador e vendedor. É o beco sem saída, característico do próprio processo que faz com que o trabalhador tenha de retornar constantemente ao mercado como vendedor de sua força de trabalho e converte seu próprio produto no meio de compra nas mãos do primeiro. Na realidade, o trabalhador pertence ao capital ainda antes de vender-se ao capitalista. Sua servidão econômica é, a um só tempo, mediada e escondida pela renovação periódica de sua venda de si mesmo, pela mudança de seus patrões individuais e pela oscilação do preço de mercado do trabalho. Nota 18. Uma forma camponesa grosseira dessa servidão existe no condado de Durham. Esse é um dos poucos condados em que as condições não garantem ao arrendatário um título incontestável de propriedade sobre o jornaleiro agrícola. A indústria da mineração deixa a estes últimos uma alternativa. Por isso, aqui o arrendatário, contrariando a regra geral, só aceita em arrendamento terras onde se encontram cotagens para os trabalhadores. O aluguel do casebre substitui parte do salário. Esses casebres se chamam in-house, ou casas de trabalhadores rurais. Eles são alugados aos trabalhadores sob certas obrigações feudais, sob um contrato chamado bondage, ou servidão,
que, por exemplo, obriga o trabalhador, durante o tempo em que esteja ocupado em outro lugar, a colocar em seu lugar sua filha, ou entre outros. O próprio trabalhador chama-se bondsman, ou servo. Essa relação também mostra o consumo individual do trabalhador como consumo para o capital ou consumo produtivo, sob um aspecto inteiramente novo. É curioso observar como até o excremento desse bondhouse, ou bondsman, se conta entre as retribuições que ele paga ao patrão calculista. O arrendatário não autoriza em toda a vizinhança outra latrina que não a sua própria, e não tolera a esse respeito qualquer diminuição de seu direito de suzerano. Public Hills, 7, Reportes 1864, página 188. Nota 19. Lembremos que no trabalho das crianças, etc., desaparece até mesmo a formalidade da venda de si mesmo. Assim, o processo capitalista de produção, considerado em seu conjunto ou como processo de reprodução, produz não apenas mercadorias, não apenas mais valor, mas produz e reproduz a própria relação capitalista, de um lado capitalista, de outro trabalhador assalariado. Nota 20. O capital pressupõe o trabalho assalariado. O trabalho assalariado pressupõe o capital. Ambos se condicionam reciprocamente, ambos se produzem reciprocamente. Um trabalhador numa fábrica de algodão produz apenas tecido de algodão? Não, ele produz capital. Ele produz valores que servem novamente para comandar seu trabalho e por meio dele criar novos valores. Karl Marx, Trabalho Assalariado e Capital, Nova Gazeta Renana, número 266, 7 de abril de 1849. Os artigos publicados com esse título na Nova Gazeta Renana são fragmentos das conferências que proferi sobre o tema em 1847, na Associação dos Trabalhadores Alemães em Bruxelas, e cuja impressão foi irrompida pela Revolução de Fevereiro. A Associação dos Trabalhadores Alemães em Bruxelas, a qual pertenciam Marx e Engels, volta-se à realização de atividades culturais e de agitação política entre os trabalhadores alemães radicados na Bélgica. Foi fundada em agosto de 1847 e dissolvida pela polícia no início de 1848. A Revolução de Fevereiro, deflagrada 24 de fevereiro de 1848, derrubou o rei Luís Filipe e estabeleceu a Segunda República Francesa. Nota do tradutor.